Vocês hoje vão abrir a apostila na página 175. Nós vamos ver sobre o triângulo. Observe as figuras abaixo. Elas têm algo em comum. São compostas somente por formas geométricas triangulares. Ó, a forma dela é por triângulos. Aqui nós vemos alguns exemplos, né? De construções, de logotipo, aqui um sólido, uma montanha-russa, todas que têm o formato, todas com formas geométricas triangular. Para entender esse exercício aqui, vocês antes devem assistir o vídeo que eu coloquei sobre sólidos geométricos. Então, quais são os sólidos geométricos que vocês já aprenderam no terceiro ano? Nós temos a esfera, o cubo, o cilindro. Temos o prisma, a pirâmide e o cone. Porém, aqui nós vamos identificar apenas colocar o que tem base triangular. Então, aqui vocês vão só escrever pirâmide e o prisma de base triangular. Os triângulos, então, ó, uma folha eu dobrei, formei um triângulo. Então, os triângulos, ele tem 3 lados, 1, 2, 3. E 3 vértices, que são as pontinhas aqui. Então, vocês vão escrever aí. Os triângulos têm em comum 3 lados e 3 vértices. Os triângulos têm de diferente. Ele pode ter o tamanho diferente, então ser maior, ser menor. E ele pode também ter uma forma diferente. Então, aqui, ó, ele pode ter as medidas, duas medidas iguais, ó, essa é igual a essa daqui é menor. E nós temos também triângulo onde as 3 medidas são diferentes. Nós vamos ver isso agora. Então, olha lá. Um triângulo é o polígono formado de 3 lados e 3 vértices. Olha a minha seta aqui. 1 lado, 2, 3. 1, 2, 3 vértices. Esses lados aqui são segmentos de reta. Então, cada lado desse aqui a gente chama de segmento de reta. E o encontro aqui, o pontinho, o encontro entre 2 segmentos de reta, nós damos o nome de vértice. Então, aqui tem 3 tipos, 3 desenhos de triângulo. Na malha triangular, represente os triângulos indicados com o auxílio de uma régua. Atenção! Os vértices do triângulo devem ficar nos pontos da malha. Então, vocês vão ter que desenhar aí. O vértice tem que estar sempre no pontinho, bem no pontinho. Então, aqui eu desenhei 2 triângulos diferentes com os mesmos lados de medida. Então, eu desenhei aqui, ó, um triângulo maior, porém, ele tem os 3 lados iguais. E um triângulo menor, fiz a posição diferente, com os 3 lados iguais. Aqui vocês vão desenhar apenas um triângulo com apenas 2 lados com a mesma medida. Então, vocês vão fazer a base menor e esse segmento e esse do mesmo tamanho. Então, olha aqui, ele tem um lado de uma medida e 2 com a mesma. Então, ele tem medidas diferentes aqui. 2, aqui também, vocês vão desenhar apenas um triângulo. Esse triângulo tem que ter os 3 lados de medidas diferentes. Então, olha aqui. Esse tem uma medida, esse tem outra e esse tem outra. Sempre desenhando, partindo do pontinho. Os vértices têm que estar sempre no pontinho, tá? Então, vocês vão desenhar esses triângulos aí. Agora, vamos entender, ó. Os 3
lados com a mesma medida, nesse caso, o triângulo é chamado de equilátero. Então, lá no primeiro desenho, embaixo, vocês vão escrever equiláteros. Por quê? Porque ele tem os 3 lados com a mesma medida. Os 2 lados com a mesma medida. Nesse caso, o triângulo chama isósceles. Então, ó, ele tem 2 lados apenas com a mesma medida. Essa é diferente. Então, é chamado isósceles. E os 3 lados com medidas diferentes. Nesse caso, o triângulo é chamado escaleno. Então, ó, 3 lados diferentes, escaleno. Aí vocês vão grifar para mim aqui. Os 3 lados com a mesma medida é chamado equilátero. Os 2 lados com a mesma medida, isósceles. E os 3 lados com as medidas diferentes é chamado de escaleno. Então, esse exercício é o nome que vocês vão ter que colocar aqui embaixo dos triângulos. Agora, nós temos aqui, ó, na malha quadriculada, a seguir, desenhe 3 triângulos diferentes, mas atenção, 2 lados dos triângulos precisam coincidir com as linhas da malha. Os vértices precisam coincidir com os cruzamentos das linhas, como nos triângulos que já está desenhado. Então, olha o que tem que fazer. Vocês têm que desenhar. Os vértices vão ter que estar sempre aqui no pontinho. Então, vocês vão desenhar. 2 lados deles tem que estar exatamente na linha, na malha. Então, olha aqui, eu fiz esse aqui, ó. 2 quadradinhos e desci esse até aqui embaixo, parei no pontinho. Então, tá vendo? Ó, esses 2 segmentos estão na malha, estão seguindo a linha. Aí eu fecho aqui. Aqui do mesmo jeito, ó. Esse segmento e esse estão na linha, na malha. Aí eu fecho aqui. E o que nós vamos observar aqui? Observe que os triângulos que você desenhou agora também apresentam uma diferença em relação aos que você já construiu anteriormente. Eles têm um canto reto, como os da figura a seguir. Então, olha aqui, todo esse desenho aqui, ó, ele tem um canto reto. Então, olha, nessa figura, nessa, em outra posição e nessa. Esse canto reto em geometria é chamado de ângulo reto. Então, vocês vão grifar isso daqui, ó. Então, esse canto reto em geometria é chamado ângulo reto. E o triângulo que tem o ângulo reto é chamado de triângulo retângulo. Então, olhando aqui, ó, no meu desenho, ó, esse triângulo. Eu tenho esse lado e esse aqui. Então, foi exatamente o que vocês desenharam lá. O canto reto é esse aqui, que a gente faz esse símbolo aqui, como se fosse uma cadeirinha. Então, aqui na apostila, nesse pontinho aqui, vocês podem fazer, representar o ângulo reto, e nesse outro desenhinho também, que é isso aqui que vocês vão desenhar lá, no canto reto, que é chamado ângulo reto. Então, o triângulo é um triângulo retângulo, tá? Agora, vocês vão observar aqui, ó. Na malha quadriculada, nessa malha aqui do canto, é possível traçar um triângulo equilátero com os vértices nos pontos de cruzamento das linhas da malha e os 2 lados sobre ele? Não é possível, gente. Olha o que eles querem, que desenhe um triângulo equilátero, que tem os 3 lados iguais. O
que tenham os vértices nos pontos e que a linha passe sobre a malha. Não dá. Se eu for, a hora que eu desenhar esse segmento aqui, ele não vai ficar todos na linha da malha. Então, na malha quadriculada, não é possível fazer. Então, aqui, olha, vocês vão pegar um papel aí, um quadrado. E aí vocês vão dobrar ao meio. Então, formei esse triângulo maior. Aí vocês vão dobrar e formar um triângulo menor, que é um triângulo reto. Então, vocês vão fazer o ângulo, marcar o ângulo reto aqui, da seguinte forma, ó. Então, essa é a atividade 2. Vocês vão fazer, vou fazer e mostrar de novo para vocês. Ó, vocês vão marcar, assim, o ângulo reto. O ângulo reto tem que estar aqui, ó. Não é desse lado. Desceu aqui, a gente fala que é um ângulo de 90 graus. Então, aqui, no item 1, as figuras que você desenhou, além de serem triângulos retângulos, também podem ser classificados quanto à medida dos lados. Identifique na própria malha desse item se eles são isósceles ou escaleno. Então, aqui a gente vai, ó. Professor, o triângulo é retângulo ou isósceles? O triângulo retângulo pode ter 2 lados iguais. Nesse caso, ele é um retângulo e isósceles, mas ele também pode ter os 3 lados diferentes, como o que está desenhado no item 1. Nesse caso, ele é um retângulo e escaleno. Então, grifem, ele é um retângulo e escaleno. Essa atividade 3 vocês não vão fazer porque a gente precisa das peças do tangram, tá? Que está na escola. E aí vocês vão fazer para casa, vocês abrem, leem aí, preste atenção e vão fazer para casa essas atividades aqui. Atividade A4 não, porque é das peças do tangram. Então, vocês vão fazer a atividade 1, 2 e 3. Tá bom? Então, por hoje é só. Um beijão.